Você não é um homem em paz, você é um homem contido. E existe uma diferença brutal entre as duas coisas. Você segura a raiva, engole o orgulho, reprime o impulso e chama isso de maturidade. Mas o que você fez foi acumular pressão. E tudo que fica sob pressão demais explode, sempre. Isso não é achismo nem discurso motivacional. Estudos em psicologia mostram que reprimir emoções aumenta a ativação do estresse no corpo, sobrecarrega o sistema nervoso e está associada à ansiedade, colapsos emocionais e perda de controle comportamental. O corpo reage ao que a mente insiste em ignorar. O homem moderno acredita que autocontrole é engolir tudo. Não é. Isso é medo disfarçado de virtude. Em Sea of Solitude, a cidade não desmorona de repente. Ela afunda aos poucos. A água sobe porque não existe drenagem. Emoção não encarada funciona exatamente assim. Primeiro você aguenta, depois você normaliza, até que um dia está submerso e não entende como chegou ali. Os monstros não aparecem para te punir, eles aparecem para representar o que foi ignorado por tempo demais. E aqui está a verdade que poucos homens têm coragem de admitir. Você não perde o controle do nada. Você perde o controle porque passou tempo demais fingindo que estava no controle. Raiva reprimida vira ressentimento. Medo escondido vira fuga. Força negada vira autossabotagem. O homem que não encara a própria escuridão não é equilibrado. Ele é instável. Só ainda não foi testado o suficiente. E se você acha que isso não é com você, é exatamente aí que mora o perigo. O problema, bicho, é que essa explosão que você talvez esteja esperando, ela quase nunca acontece no lugar certo. Ela não aparece como um surto óbvio, como um grito no meio da rua que todo mundo nota. Não é assim que a sombra trabalha. Ela é mais sutil, mais estratégica. A sombra aparece aos poucos, em pequenas reações químicas dentro de você que você nem percebe de imediato. Começa com aquela irritação constante por nada, uma impaciência absurda com coisas simples, o barulho da TV, o trânsito ou alguém te fazendo uma pergunta boba. É um cansaço mental que não tem fim. Sabe quando você acorda e mesmo tendo dormido o suficiente, sente que sua alma ainda está exausta? É aquela sensação persistente de estar carregando uma mochila cheia de pedras, mas sem saber quem colocou elas lá. Você segue a vida funcionando. É isso que a gente faz, né? Trabalha, cumpre obrigação, resolve o problema dos outros. Para quem olha de fora, tá tudo normal. O cara é resiliente, eles dizem. Mas por dentro existe um peso contínuo, como se você tivesse sempre em alerta, esperando o bote de um animal que você não tá vendo. Deixa eu te falar uma coisa, isso não é fraqueza, é acúmulo. Dá uma olhada para esse cenário de Sea of Solitude. A personagem se move por uma cidade vazia, inundada, silenciosa. Não tem pressa, não tem caos externo. O ambiente é o espelho exato do que acontece no seu interior. Isolamento, emoções represadas, ausência de conexão real. A água não destruiu essa cidade de uma vez com um tsunami. Ela foi subindo, centímetro por centímetro, ocupando cada fresta, cada quarto, cada rua que ninguém se deu ao trabalho de proteger. É exatamente assim que acontece com um homem que evita lidar com o que sente porque acha que homem não tem dessas. No início, você acredita que está apenas sendo racional, sendo o porto seguro. Depois, você passa a normalizar o desconforto. Com o tempo, você já nem lembra mais como era se sentir inteiro, sentir que tinha o controle total da sua energia. O vazio vira sua rotina, e o pior, você se acostuma com ele. Mas escuta bem, as emoções que não encontram saída não morrem, elas não desaparecem só porque você as ignorou. Elas sofrem uma mutação, elas se transformam e voltam para te assombrar como raiva fora de lugar, como o desânimo profundo, como um cinismo amargo onde nada mais tem graça. Elas voltam como aquela vontade súbita de largar tudo, de sumir do mapa, de se afastar de quem você ama. Não é que você mudou de personalidade, mano. É que partes vitais suas foram empurradas para o fundo porque não sobrou espaço na superfície. Cada limite que você não impôs porque não queria briga, cada conflito necessário que você evitou para manter uma paz falsa, cada vez que você engoliu seco e se calou para não incomodar, tudo isso foi registrado, não pela sua memória consciente, mas pelo seu corpo e pelo seu comportamento. É por isso que, às vezes, uma situação pequena desperta uma reação gigante em você. Não é o que aconteceu agora, é o histórico acumulado que transbordou. O homem que vive assim começa a se adaptar demais ao ambiente, como um camaleão tentando sumir.
Você evita o confronto, evita o incômodo, evita olhar no espelho com honestidade. E aos poucos você perde a clareza. Você não sabe mais o que quer, não sabe o que tolera e, no fim das contas, não sabe mais quem você é de verdade. E não é porque você seja um cara fraco, é porque você nunca foi ensinado a lidar com o seu próprio caos interno. Você foi ensinado a ser um robô produtivo, mas o preço disso está chegando agora. Esse papo aqui não é sobre solução ainda. A gente não vai chegar lá sem antes fazer o trabalho sujo. Este momento é sobre reconhecer o problema sem maquiagem, sem filtro de Instagram. É sobre admitir que existe algo dentro de você que foi ignorado por tempo demais e que agora está cobrando aluguel com juros. Enquanto você não encarar esse monstro de frente, qualquer conversa sobre propósito, disciplina ou virar a chave vai ser superficial, vai ser só perfumaria. Entenda uma coisa. Um homem dividido por dentro pode até avançar por um tempo, ele pode até ter sucesso financeiro ou social por um período, mas ele não sustenta nada no longo prazo. Uma casa construída sobre um terreno inundado vai cair. A questão não é se vai cair, é quando. Agora a gente tira o pé da teoria e pisa no terreno da experiência real. Mas antes de eu te mostrar como essa luta funciona na arena da vida, eu quero te fazer um convite. O que eu trago aqui não é entretenimento, é equipamento mental. Se esse papo está fazendo sentido e você sente que finalmente alguém deu nome para esse peso que você carrega, se inscreve no canal e deixa o seu like. Isso sinaliza que existe homem buscando substância e não apenas distração barata. Tamo junto. Dito isso, olha para esse cenário. Hellblade: Senua's Sacrifice é a metáfora perfeita para o que a gente está vivendo. Esse jogo não é sobre vencer monstros de carne e osso, é sobre a agonia de continuar andando enquanto a própria mente tenta te sabotar. No jogo, as vozes não param, elas criticam, diminuem e plantam a dúvida no seu pé. A pergunta aqui nunca é como silenciar as vozes, mas como agir apesar delas. Isso é o que acontece com o homem que decide parar de fugir e encarar a própria sombra. Anote isso. Quando você para de se anestesiar com vício e desculpa furada, o desconforto não some, ele aumenta. Aquela raiva reprimida sobe à superfície fervendo. Seus medos gritam que você é uma farsa. E é exatamente aí que a maioria dos homens desiste e volta para a mediocridade, porque não aguenta o barulho do próprio interior. O erro comum é achar que integrar a sombra significa virar um cara descontrolado. É o oposto, é ter uma arma no coldre e a disciplina para não sacá-la sem necessidade. A Senua não vence porque é a mais forte fisicamente, ela vence porque não foge. Ela segue em frente mesmo ouvindo que vai falhar. Isso é maturidade masculina de verdade. O homem imaturo foge da própria escuridão. O homem fraco é engolido por ela. Mas o homem forte, ele aprende a caminhar com a sombra sob controle. Ele entende que a sombra integrada vira combustível. Quando você domina essa força, a sua raiva vira energia direcionada para construir seu império. A sua agressividade vira assertividade para impor limites. O seu desejo de poder vira responsabilidade para proteger os seus. Em Hellblade, toda vez que a personagem para, a escuridão a consome. Quando ela avança, mesmo sem clareza, a alma se reorganiza. Essa é a virada. Não existe cura definitiva para o conflito interno. Existe domínio. Você não vai eliminar suas partes obscuras. Você vai colocá-las sob disciplina. Você vai ser o general desse exército de demônios e fazê-los trabalhar para você. Isso exige ação bruta, não um discurso bonito. Agora a gente entra no território que separa quem apenas entende de quem realmente muda. Até aqui o papo foi denso. Você viu o problema, você viu a sombra e você viu o caos interno em ação. Mas cuidado, o erro da maioria dos caras hoje é achar que a solução para tudo isso é se libertar ou se expressar mais. Escuta o que eu vou te falar. Trocar repressão por descontrole não é evolução, é decadência. Jung nunca defendeu que você deveria sair por aí agindo como um animal só porque aceitou sua sombra. Pelo contrário, ele falava em integração. E integrar significa colocar ordem consciente sobre aquilo que antes agia no escuro. É aqui que a filosofia clássica entra como a sua principal ferramenta de guerra. Os estoicos, e ninguém fez isso melhor que Marcos Aurelius, entendiam algo que a modernidade distorceu completamente. Autocontrole não é negar a emoção, não é virar um robô sem alma. Autocontrole é o poder de não ser governado pelo que você sente. Sentir raiva não é o problema, bicho. Ser escravo da raiva é.
Sentir ambição não é pecado. Ser consumido por ela a ponto de perder sua honra é. Entenda a hierarquia. A sombra integrada não manda, ela serve. O homem que amadurece de verdade não elimina seus impulsos. Ele faz algo muito mais difícil. Ele aprende a observá-los. Ele entende de onde eles vêm e decide de forma racional o que vai fazer com eles. Ele cria um espaço vital entre o estímulo e a resposta. É exatamente nesse pequeno espaço de tempo que nasce o seu domínio. É ali que você deixa de ser um moleque reativo e vira um homem de verdade. É por isso que tanto cara falha quando tenta se conhecer. Eles olham para dentro sem estrutura, sem disciplina, sem método. Eles mergulham no próprio lixo mental e acabam se perdendo ainda mais, virando reféns de sentimentos que nem eles entendem. Bota isso na sua cabeça. Consciência sem ordem vira confusão. Força sem disciplina vira destruição. A virada de chave acontece quando você entende que sua agressividade, sua ambição, sua raiva e seu desejo de controle não são defeitos de fábrica. Eles são matéria-prima bruta, mas matéria-prima sem forma não constrói nada. Ferro bruto não é uma espada até passar pelo fogo e pela bigorna. O estoicismo é a sua moldura. Jung é o seu mapa. A sua ação diária é o teste de fogo. A partir de hoje, você não vai mais se perguntar por que eu sinto isso com voz de vítima. Você vai olhar para o seu impulso e perguntar: o que isso exige de mim agora? Se a raiva subiu, ela exige um treino pesado ou uma conversa firme? Se a ambição bateu, ela exige estudo ou um novo projeto? Esse é o ponto onde você deixa de ser refém da própria mente e começa a governá-la, não porque você ficou frio ou indiferente, mas porque você se tornou responsável. Você parou de dar desculpas para o seu comportamento e passou a dar ordens para a sua vontade. Agora, bicho, o papo muda de nível. Sai a teoria e entra a responsabilidade radical. Até aqui, você entendeu o problema, reconheceu que tem uma sombra e percebeu que não adianta fugir dela. A pergunta agora é o divisor de águas entre quem vai ser um eterno espectador da própria vida e quem vai assumir o comando. O que você vai fazer com isso na prática? Porque deixa eu te falar uma real que ninguém te conta nesses vídeos motivacionais de 30 segundos. Consciência sem ação não muda absolutamente nada. Entender Jung não te faz um homem melhor, te faz apenas um cara que sabe o nome do motivo pelo qual ele continua fracassando. A integração da sombra não acontece no campo das ideias, no sofá, pensando sobre a vida. Ela acontece agindo de forma diferente, especialmente quando tudo em você grita para você agir do jeito antigo. A mudança real mora no desconforto. Primeiro passo: pare de anestesiar o seu desconforto. A gente vive na era da fuga. Se você sente um mínimo de tédio ou de angústia, você corre para o celular, para a pornografia, para a comida, para o álcool ou para qualquer dopamina barata que faça o tempo passar sem você sentir. O que você está fazendo é treinar sua mente para ser fraca. Você está ensinando o seu cérebro que ele não precisa aguentar tensão. Reduz essa merda agora, não porque é errado moralmente, mas porque você precisa reaprender a suportar o desconforto sem precisar de uma mamadeira digital para se acalmar. Segundo, imponha pequenos atos de disciplina diária. Não estou falando para você virar um monge ou um robô. Estou falando sobre restaurar o respeito por si mesmo. Se você disse que ia treinar às 6, esteja lá às 6. Se disse que ia ler 5 páginas, leia. Se combinou de acordar no horário, não encoste no botão soneca. A disciplina não serve para te punir, bicho. Ela serve para te mostrar que você é um homem de palavra. Cada vez que você cumpre o que prometeu para si mesmo, você tira um pouco de território da sombra e coloca sob o seu domínio. Terceiro, encare as conversas que você vem evitando. A sua sombra se alimenta da sua covardia social. Ela cresce toda vez que você foge de um confronto necessário para não perder a paz. Escuta bem, evitar conflito externo para manter uma paz falsa quase sempre cria uma guerra civil dentro de você. Falar o que precisa ser dito, com firmeza e controle, sem gritar, mas sem recuar, reduz o peso interno de forma absurda. Seja o homem que impõe limites antes que o ressentimento te transforme num cara amargo. Quarto, direcione a sua agressividade. A agressividade reprimida apodrece e vira vício ou doença. A agressividade direcionada constrói impérios. Use essa força bruta que você sente aí dentro no seu treino, no seu trabalho, na execução de um projeto que você está enrolando. Não use para machucar as pessoas. Use para sustentar o esforço quando a sua mente começar a pedir arrego. Quando todo mundo cansar, é a sua agressividade integrada que vai te manter de pé terminando o serviço. Quinto, assuma responsabilidade radical.
Para de explicar demais a sua situação. Para de dar desculpas sobre como o sistema, sua família ou seu passado te ferraram. Pode até ser verdade, mas essa verdade não te ajuda. Tudo que você não assume te controla. No momento em que você diz, isso aqui é minha responsabilidade, o erro foi meu, você ganha o poder de consertar. O homem que se vê como vítima das circunstâncias entregou as chaves da sua vida para o destino. Retome essas chaves. Nada disso que eu falei aqui é confortável, e deixa eu te dar o spoiler, não foi feito para ser. Esse plano de ação não vai te deixar mais leve ou te dar uma sensação de paz zen. Ele vai te deixar sólido, ele vai te dar densidade. E um homem sólido é o único que aguenta o próprio peso e o peso das pessoas que ele ama, sem desmoronar quando a primeira onda bater. O tempo da conversa acabou. A partir de agora, o que define quem você é não é o que você pensa sobre esse vídeo, mas o que você vai fazer quando fechar essa aba. Chegamos ao ponto onde não tem mais teoria. Não tem mais conceito bonito de livro. Não tem mais desculpa. Se você chegou até aqui, você já entendeu exatamente onde está o seu problema. Você já entendeu que fugir de si mesmo não é uma estratégia de sobrevivência, é um suicídio lento. A sombra não some, ela não enfraquece com o tempo, e ela definitivamente não pede permissão para assumir o volante da sua vida quando você se distrai. A partir desse segundo, a sua vida se divide em apenas duas opções, e não existe terceira via. A primeira é continuar vivendo no modo automático, se aquele cara que é controlado por impulsos que nem ele reconhece, o cara que reage ao mundo como uma folha ao vento, que se sabota em silêncio quando está prestes a vencer e que no final do dia deita a cabeça no travesseiro e chama esse vazio de vida adulta. É a escolha da maioria, é a escolha fácil, é o caminho que leva ao ressentimento e a uma velhice cheia de "e se?". A segunda opção, essa é para poucos. É assumir a responsabilidade brutal de se tornar um homem consciente da própria escuridão. E mais do que isso, ser forte o suficiente para governá-la. É decidir que você não vai mais ser um refém, mas o mestre da sua própria natureza. Escuta bem, ninguém vai fazer isso por você. Nenhum vídeo do YouTube resolve sua vida sozinho. Nenhuma filosofia de 1000 anos atrás muda sua realidade se você não colocar o corpo em movimento. O mundo não está precisando de mais homens bonzinhos, passivos e inofensivos. O mundo está gritando por homens íntegros, homens que conhecem a própria força, que sabem o tamanho do monstro que carregam no peito, mas que não têm medo dele. Homens que impõem ordem no próprio caos antes de tentar liderar qualquer coisa do lado de fora. O legado de um homem não é o que ele posta, não é o que ele diz nas rodas de amigos. O legado de um homem é o que ele sustenta quando ninguém está olhando. É a postura que ele mantém quando a tempestade aperta e todo mundo ao redor está perdendo a cabeça. Então a pergunta final é simples, e a resposta é sua única responsabilidade agora. O que você vai parar de evitar a partir de hoje? Qual é a conversa que você está adiando por covardia? Qual é o hábito medíocre que está alimentando a sua sombra? Qual é a decisão que você sabe que precisa tomar, mas que o medo te impede de assinar embaixo? Escolhe uma coisa, não precisa ser o mundo. Escolhe uma única área da sua vida onde você vai parar de mentir para si mesmo. Escolhe uma e encara. Não amanhã, não na segunda-feira, não quando você se sentir pronto, porque, spoiler, você nunca vai se sentir pronto para a guerra. Encara hoje, agora. Se você entendeu a profundidade do que foi dito aqui, deixa isso registrado. Não para mim, mas para você. Comenta aqui embaixo qual é a atitude real, palpável que você vai tomar hoje para parar de fugir de si mesmo. Honrar a própria palavra é o primeiro passo para domar a sombra. Homem que honra o que diz não tem medo do espelho, e muito menos do futuro que está construindo com as próprias mãos. A gente encerra por aqui, mas a sua jornada de verdade começa no momento em que você der o primeiro passo fora dessa tela. Assuma o comando, integre sua força, seja o homem que você foi feito para ser.